A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico do Legislativo realizou reunião extraordinária dia 27. Presidida por Heleno Metalúrgico, do PDT, a comissão debateu a revisão do plano diretor do município, um instrumento de planejamento que vai direcionar o crescimento da cidade para os próximos anos. Na realidade, foi procurada a nossa Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico, os municípios da nossa cidade, para discutir o plano diretor da nossa cidade de Guarulhos, que desde 2004 que não foi revisto. Então, uma cidade que está crescendo a cada dia mais, uma cidade que cresceu também sem um planejamento adequado, e hoje nós nos encontramos numa situação caótica dentro da nossa cidade, tanto na área de construção civil, quanto também na mobilidade urbana também, seja trânsito, transporte e assim por diante. Então, nós estamos chamando a segunda reunião já, uma reunião extraordinária fora da ordinária da comissão, com todos os órgãos competentes, desde o executivo, como a sociedade civil no geral, sindicatos e assim por diante, CIESP, Agende, para nós juntamente discutirmos esse plano diretor que está no executivo, já estão discutindo no executivo, mas nossa comissão e a sociedade, ela precisa estar embasada de conhecimento. É por isso que nós faremos mais uma reunião e tão breve também estaremos chamando para uma audiência pública aqui na nossa Câmara. Há uma preocupação da comissão, da própria sociedade civil, em participar desse processo já na prévia, né, quando o plano está sendo elaborado, não só depois, quando ele for apresentado, fechado pela prefeitura, é isso? Com certeza. E eu também eu vou além, mesmo antes de estar como vereador, eu via de fora a discussão do plano diretor da nossa cidade e faltava um pouco mais de competência da sociedade no todo, não só a sociedade como as ONGs e outras situações que eu já tinha citado atrás. Mas o executivo ele elabora e não é divulgado, então nós precisamos, penso eu, que através dessas reuniões a sociedade ela possa participar mais. Precisa-se mais de divulgação para que as pessoas sejam inseridas nesse pleito, nesse processo com relação à nossa cidade. Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Núcleo Guarulhos, Roberto Moreno traçou um histórico do desenvolvimento urbano do município e apontou alguns desafios para o futuro. A gente imagina que esse próximo plano ele deve durar uns de 10 a 15 anos. Então, quer dizer, o que se for decidido agora, nós vamos demorar uns 10, 15 anos para fazer um novo. Alguns desafios. A habitação certamente é um dos maiores desafios que a gente tem. Foi feito um plano de habitação de interesse social e lá indica o déficit que a gente tem de habitação de interesse social. O Gilmar tem contestado aqueles números, né? Diz que é maior, né? Transporte e uso do solo, que não dá para pensar transporte sozinho e uso do solo sozinho. Eles têm que funcionar juntos sempre, porque aí o transporte não fica correndo atrás do prejuízo e a gente consegue planejar a cidade antes. Então, esse é um grande desafio da gente unir essas duas coisas aqui. A outra é o sistema permanente de planejamento da cidade. O sistema previsto no plano diretor, algumas coisas funcionaram e outras não. Então, precisa ver como é que a gente possa ter... O maior desafio é a gente ter um sistema de planejamento que funcione o tempo todo, onde tenha equipes pensando nisso o tempo todo. E criação de órgão específico para cuidar do planejamento. O plano diretor, ele prevê o fortalecimento da SDU ou a criação de um órgão próprio para isso. Planos regionais, alguns passos foram dados, como por exemplo criar as áreas de planejamento. Então foi dado o primeiro passo e isso aqui precisa ser desenvolvido depois do plano diretor. E isso aqui que é um clamor de todos os segmentos, que é montar essas normas e aplicação de instrumentos previstos no plano diretor. Então, o plano de 2004, ele citou, mas não definiu essas normas. Então, é preciso se definir. E aí, é um grande debate que a gente tem que fazer na cidade sobre quais desses instrumentos nós vamos adotar para se conseguir os objetivos que a gente quer de uma cidade melhor para se viver. Representantes da sociedade civil também participaram do encontro e demonstraram preocupação com os prazos e com o papel que vão ter na elaboração da proposta. Hoje, nós estamos fazendo essa discussão aqui na Câmara, principalmente por entender que
será necessário o envolvimento do legislativo, né, para que quando o plano diretor for aqui apresentado, não seja uma letra, que seja algo novo, né, e que os vereadores não estão envolvidos nessa discussão, principalmente por isso, né, quando a frente tomou a iniciativa de protocolar, era com esse objetivo. Olha, é importante que os vereadores tomem ciência que está discutindo na cidade e já se apodere do que vem sendo discutido. Ou seja, já chega aqui arredondado, olha, a cidade desejada para 2025, 2030 é essa, né? Ou seja, já chega aqui, pensa, aquelas pendências como falta de espaço para cemitério, por exemplo, que é um fato aparentemente inusitado, mas é uma realidade. Guarulhos hoje tem déficit, né, em vagas de sepultamento. É inaceitável. A gente tem que prever isso na revisão do plano, assim como também tem que prever a questão do transporte, tem que prever a questão da habitação. E aí, eu penso que não é esse fórum adequado, mas infelizmente é uma constatação. Eu tenho entendimento que o PLIS, que aponta lá que o déficit habitacional é de 43 mil habitações, ao mesmo tempo que isso acontece, tem 119 mil inscritos no programa Minha Casa Minha Vida, habilitados a receber unidade. E aí? É 40, conforme o PLIS aponta? Ou é os 111, 119 que tomaram a iniciativa de ir lá se inscrever? Então, agora, nós temos que entrar nessa discussão e fazer esse debate, né? O secretário de Desenvolvimento Urbano de Guarulhos, Paulo Carvalho, garantiu a participação popular e dos segmentos diretamente interessados na revisão do plano diretor. Se a gente vê que no decorrer da discussão a gente precisar de mais tempo, nós vamos ter esse tempo. Então, eu acho que a preocupação que os senhores têm é verdadeira, é uma preocupação de que a gente está fazendo um documento para a cidade e esse documento tem que ser bem feito, mas nós já temos feito já um calendário para isso, com as discussões com as entidades, com os movimentos sociais, uma discussão própria, começando com a própria prefeitura, para estar levando esses elementos para vocês estarem, para a gente estar discutindo isso junto. Então eu queria deixar bem claro que a gente está sim, está finalizando um documento que começou já, essa revisão já há algum tempo. Eu não era secretário ainda, mas a gente tem conhecimento dos documentos que foram feitos e a gente agora precisa finalizar. E isso vai depender da parte de cada um de vocês, da parte da prefeitura também, mas com todo o tempo do mundo, com toda a calma do mundo, para que se resolva isso, se faça bem feito. Um dos responsáveis pela revisão do projeto, Plínio Soares, fez um retrospecto do trabalho realizado pela Secretaria e também assegurou que a sociedade será ouvida. Nós demos início no final de 2011 e ao longo do ano 2012 nós realizamos uma série de etapas que previam, entre outras coisas, elaborar um diagnóstico profundo sobre a Guarulhos que temos, que cidade é essa. Portanto, fazer uma leitura dessa cidade, e não só uma leitura técnica a partir dos dados, dos técnicos e dos setores especializados, mas, sobretudo, uma leitura comunitária. Qual é a visão da população, da sociedade civil organizada, dos diversos segmentos, né, sobre o que está acontecendo com essa cidade. Esse era o primeiro passo para que nós pudéssemos, então, a partir dessa leitura da cidade que temos, pensar na cidade que queremos. Nós realizamos também oficinas onde buscamos pensar os cenários e dentro desses cenários futuros, nos próximos 10 anos, na época em 2012, que nos permitissem definir estratégias, planos, projetos, propostas, para poder então dar uma contribuição efetiva no que nós chamamos do projeto da minuta de lei do plano diretor. Então, em 2012, essas etapas foram realizadas e nós tivemos que interromper esse processo
e estamos retomando esse ano. E a ideia é que, a partir do acervo das contribuições que nós tivemos durante a discussão em 2012, nós possamos, então, agora, como já disse o secretário, pensar efetivamente que propostas precisam ser feitas. Então, é importante dizer duas coisas. Primeiro, esse diagnóstico de 2012 está sendo atualizado, portanto, se passaram 2, 3 anos e precisa ser contextualizado. Estamos concluindo esta atualização e a ideia é voltar a dialogar com esse público-alvo, tanto com a sociedade civil organizada quanto com a população em geral, através das oficinas territoriais, para que nós possamos não só apresentar o balanço dessa cidade que temos, mas, sobretudo, receber contribuições sobre propostas que, eventualmente, possam ser incorporados ao projeto de lei. O calendário dessas reuniões ainda está em discussão com o Conselho Municipal? Exatamente. Esse calendário ele foi apresentado ao Conselho há um mês atrás, aproximadamente, e passou por alguns ajustes, como já foi dito aqui no encontro, e nós vamos ter a próxima reunião do Conselho, dia 30 de abril, portanto, quinta-feira que vem, no Adamastor Centro, e nesta reunião nós vamos, então, aprovar essa última versão do calendário. Em sendo aprovada esta versão, nós vamos então dar publicidade e fazer as mobilizações necessárias para a realização tanto das oficinas e audiências públicas. Houve inclusive uma reivindicação, por assim dizer, do próprio Legislativo por mais participação efetiva na elaboração do plano, não somente quando depois de finalizado ele chega aqui na casa. Isso vai ser contemplado pela Secretaria? Como é que a Secretaria pretende fazer isso? Sem dúvida, eu fico feliz com a iniciativa tomada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, sobretudo porque nós entendemos que a Câmara ela tem um papel importantíssimo também, não só no processo de avaliação das propostas do Executivo, mas sobretudo no processo de construção coletiva. Então, nesse sentido, nós temos acompanhado as reuniões da comissão e temos a expectativa de poder estar participando dos fóruns de debates ou audiências que deverão ser realizados e trazendo as informações, trazendo as contribuições para que os vereadores possam participar, assumir um protagonismo nesse processo. Agora, é importante lembrar que, a despeito dessas etapas de elaboração do projeto de lei, a nossa expectativa é que a Câmara possa também realizar uma série de audiências públicas, sejam elas regionais, sejam elas com segmentos, de tal forma que essa segunda etapa do processo de discussão possa ser amadurecido e que a gente consiga ter um projeto que traduza a realidade e as necessidades da nossa cidade.